O patrão rico inesperadamente socorre a jovem humilde e a mãe doente. Em um reencontro, Vanessa Lupini observava o mercado de Lobo com o coração apertado. O ar estava carregado com a mistura de fervor e desespero dos transeuntes, alguns deles caçando, outros desistindo. Ela se sentia como uma peça de xadrez em um tabuleiro onde todos jogavam para ganhar. E essa não era uma partida amigável. Com a mãe doente e sem recursos, cada dia era uma luta por ar, por dignidade. E ali, entre as vozes e os sussurros, encontrava uma presença familiar. Alex, seu ex-amante, agora um homem consumido pela ambição e pela traição. O olhar dele era como um punhal afiado, e Vanessa não sabia se deveria temê-lo ou se ainda sentir algo por ele. Ela se viu um dia, à mercê do destino, sendo vendida como mercadoria. O vendedor a puxou pelo braço, e o adolescente que a observava, com uma expressão de escárnio e desdém, fazia com que seu estômago embrulhasse. O peso do olhar de Alex a sufocava e a umide, mas a tensão não se dissipou. A presença de Damon trouxe com ela um dilema. Mesmo que seus olhos brilhassem com um respeito sincero, Vanessa não sabia se podia confiar nele. Enquanto eles trocavam olhares, uma sombra se aproximava. Uma figura encapuzada surgiu, a atmosfera ao redor quase palpável de mistério. A feiticeira, com sua voz suave e sedutora, revelava uma verdade impactante. Seu pai, dado como morto anos atrás, poderia ainda estar vivo. As palavras dela causaram um turbilhão de emoções. O que isso significava? O que ela estava disposta a fazer para buscar essa verdade? A ideia de um pai perdido despertou todas as memórias dolorosas que Vanessa tentava enterrar, e ao mesmo tempo deu a ela uma razão para lutar. Sua mente fervilhava com a possibilidade do retorno da família, mas a raiva por Alex ainda queimava feroz na sua alma. A decisão entre se vingar ou proteger quem lhe restava se tornava cada vez mais difícil. A traição de Alex não seria facilmente esquecida. O futuro estava nebuloso, os laços do destino se entrelaçando em uma teia complexa de amor e traição. Como poderia decidir enquanto as sombras do passado ameaçavam engoli-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Damon olhava para Vanessa, a intensidade nos olhos dele deixando-a tanto segura quanto paralisada. O tempo parecia parar enquanto a feiticeira, ainda envolta em mistério, aguardava a reação. A lembrança da sua mãe doente pesava mais forte em seu coração, e a ideia de um pai perdido despertava uma esperança que ela hesitava em acreditar. Mas então, como um estilhaço de vidro quebrando a calma, um grito rasgou o ar. Não! Era Alex! Ele estava ali, os olhos furiosos, como se tivesse escutado a conversa deles. A tensão cresceu. Vanessa sabia que ele não era um aliado, mas a maneira como ele a olhava fazia seu coração acelerar. Uma mistura de amor e ódio a envolvia. Damon não se moveu, mas seu olhar se tornou mais sombrio. A eletricidade no ar era palpável e, no fundo, Vanessa tinha certeza de que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. A presença de Alex parecia ameaçadora, como uma tempestade prestes a eclodir, e, para sua surpresa, ele se virou para Damon, desafiador. Se acha um herói? Por que está aqui, Thornheart? Para levar mais uma às suas garras. A raiva de Alex era quase visível,
E o público começava a se aglomerar, murmúrios de curiosidade e excitação correndo entre eles. Damon, sem perder a compostura, respondeu com calma. Ela não é sua propriedade, Alex. Você traiu a confiança dela. O peso dessas palavras parecia reverberar na multidão. Vanessa sentia seu estômago embrulhar. Por mais que quisesse defendê-lo, a verdade era que Alex tinha um jeito de ferir que ela apenas começava a entender. Então, a feiticeira interrompeu, sua voz suave, mas cheia de um poder oculto. Você não sabe a verdade, Alex. O que você fez pode ter consequências muito mais profundas. E antes que alguém pudesse questionar mais, uma série de gritos e grunhidos ecoou do lado de fora do mercado. Algo terrível estava se aproximando. Vanessa virou a cabeça, e o que viu a deixou sem palavras. Uma horda de criaturas. Não eram lobos comuns, mas bestas enormes, com pelagens escuras como a noite. Avançando em direção à multidão. O caos tomou conta. Pessoas fugiram e gritos de pânico encheram o ar. Mas foi naquele momento, quando o pânico tomou conta do local, que a verdade devastadora se revelou. Entre as criaturas, uma figura familiar se destacou. O coração de Vanessa parou. Seu pai, ele estava vivo, mas não como a criança ingênua que ela lembrava. Ele parecia ser um dos líderes das criaturas. A traição, a dor, tudo virou poeira diante da revelação. Damon e Alex trocaram olhares confusos, ambos igualmente surpresos. O que ele está fazendo aqui? Alex balbuciou, claramente chocado. E Vanessa, com o coração na boca, se virou para a feiticeira, esperando alguma explicação. Mas a mulher apenas sorria, seu olhar fixo na cena, como se já soubesse o que estava por vir. O mundo ao redor dela desmoronava. Suas esperanças para um reencontro amoroso, as lembranças de um pai distante tornaram-se poeira. As criaturas avançavam, e seu pai, agora parte delas, olhava diretamente em seus olhos, como se quisesse dizer algo a ela. Ela sentia o nó na garganta e o aperto no peito. O que fazer agora? O que isso significava para ela, para sua mãe, para todos? A certeza de que o passado sempre volta para te assombrar nunca pareceu tão real. Ela tinha que decidir se lutava contra o que vinha ou aceitava o que havia se tornado. A verdade a cercava. O futuro estava uma bagunça, e com a horda se aproximando, tudo estava prestes a mudar para sempre. O que mais ela poderia perder? O coração de Vanessa batia descompassado. A horda avançava, e os gritos da multidão se misturavam ao rugido das criaturas. Tudo parecia um pesadelo sem fim. A imagem do pai transformada em líder daquela monstruosidade a paralisava. E ela sabia que as respostas estavam a apenas um passo. Sua mente girava. O que ele queria? Qual era a conexão com suas escolhas? Mas antes que pudesse processar o que estava sentindo, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grito familiar ecoou no meio do caos. Pai! A voz era baixa, quase um sussurro, mas cortou através da confusão como uma lâmina. Vanessa virou a cabeça, olhar fixo na figura que mal reconhecia. Não era apenas seu pai, mas a balança do destino que estava em mãos estranhas. Ele não tinha a aparência de um homem em busca de redenção ou de um pai distante. Havia um brilho animalesco em seus olhos, um ardor que a fazia tremer. Por um momento, tudo parou. As criaturas ao redor dele se amontoavam, esperando ordens. E naquele instante, ela viu algo que fez seu estômago girar.
o símbolo da matilha de Daemon estampado em sua pele exposta. Uma marca que não deixava margem para dúvidas. Ele está com eles? Alex sussurrou, chocado. O desprezo na sua voz ecoava em cada palavra. Vanessa não sabia se o que sentia era raiva ou pena. O que estava acontecendo? A traição de seu pai a cortou mais fundo do que qualquer lâmina. As memórias da infância flutuavam na mente dela, mas agora pareciam distorcidas, como reflexos em um espelho embaçado. Daemon, por outro lado, mantinha a calma. Seu olhar de aço se fixou em Vanessa, como se estivesse tentando entender a situação. Mas a voz poderosa da feiticeira cortou o silêncio novamente. Nada é o que parece. Ele não é o que vocês pensam que é. As palavras dela reverberaram na mente de Vanessa. O quê? Era hora de clarear as coisas. A dúvida saltava nas entrelinhas. O que quer que fosse aquilo, parecia segredos enterrados, prontos para emergir. E antes que mais perguntas pudessem ser feitas, a verdade irrompeu de forma brutal e avassaladora. O seu pai não é apenas o líder. Ele é a fonte do poder. O poder que você carrega. A feiticeira voltou-se para Vanessa, agora com um olhar intenso. Você já ouviu falar da linhagem dos híbridos? Não é só mito. Você é a chave. Sussurros de incredulidade passaram pela multidão. Vanessa se sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Híbrida! O que isso significava para ela? Tudo o que pensou que era, cada pedaço de dor e luta, parecia se desfazer em um pano de fundo nebuloso. Sua mãe doente, os conflitos com Alex, a traição. Tudo estava entrelaçado em um mistério maior. Olhou para seu pai. Agora não mais o homem perdido, mas uma manifestação de algo que poderia destruir ou salvar. A dor estava ali, mas com a possibilidade de poder. O que fazer com essa força que não sabia que tinha? O que aconteceria se decidisse abraçar isso? O olhar de Alex se tornou um desafio novamente, e as pessoas ao redor murmurejavam, incapazes de entender o que estava prestes a acontecer. As criaturas rosnavam, e o futuro estava prestes a mudar para todos. O peso do tempo ameaçava explodir. Vanessa sentia que existia uma linha tênue entre a luz e a escuridão. Que ela escolheria agora? A decisão dependia dela, mas como poderia decidir em meio ao caos? A história estava apenas começando, e tudo o que a segurava ainda estava por vir. O coração de Vanessa batia descompassado. A horda avançava. Gritos da multidão misturavam-se ao rugido das criaturas. Tudo parecia um pesadelo sem fim. A imagem do pai transformado em líder daquela monstruosidade a paralisava. E ela sabia que as respostas estavam a apenas um passo. Ela não conseguia tirar os olhos dele. O olhar do pai parecia mais selvagem e ameaçador do que ela lembrava. Como se a fera dentro dele tivesse tomado conta completamente. O peso dessas mudanças a fazia tremer. "O que você quer de mim?" sussurrou, quase sem voz. Daemon estava a seu lado, tenso, mas firme. Ele cerrou os punhos, claramente pronto para agir. Alex também, mas seus olhos estavam mais cheios de dúvida do que de confiança. Era um momento de tensão insuportável. Ninguém se atrevia a se mover enquanto esperavam o que aconteceria em seguida. E se a verdade é que você é parte dele?
Os olhos da feiticeira brilhavam com uma intensidade quase hipnótica. Seu destino está entrelaçado com o poder que ele possui. Vanessa agora estava completamente confusa. Híbrida? O que isso significava para ela? As palavras da feiticeira soavam como uma maldição, e enquanto tentava juntar os pedaços, uma movimentação brusca a fez olhar novamente para as criaturas. Elas estavam se aproximando, um passo de cada vez. E no meio daquela horda, o pai levantou as mãos, um sinal para parar. O silêncio pairou. O caos ao redor se silenciou, como se a própria terra tivesse segurado a respiração. Vanessa sentiu seu coração acelerar. O poder de seu pai podia anulá-la, ou seu amor poderia salvá-la. Mas então, tudo aconteceu rápido demais. Um feito inesperado. As criaturas, em um movimento sincronizado, recuaram. O pai de Vanessa, agora com uma voz rouca que ecoou como um trovão, gritou: "Ela é minha! Não toquem nela!" A multidão começou a murmurar: "O que ele quer? Ele a está protegendo!" E então, em um momento fatídico, um brilho cortou o ar. Um raio iluminou a cena. E, ao mesmo tempo, um forte e ensurdecedor estrondo ressoou. Uma luz intensa cercou Vanessa. Ela sentiu seu corpo tremer, como se algo estivesse sendo arrastado para fora dela. E, de repente, um alvoroço tomou conta da horda. As criaturas pareciam enlouquecer. Olhares descontrolados, rosnados ameaçadores. Tudo à sua volta tornava-se um pano de fundo caótico. A feiticeira gritou algo, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Não! Era tudo que Vanessa pôde pensar. No movimento frenético, alguém na sombra se destacou. Alex estava se movendo em direção ao pai. Os olhos cheios de fúria, quase cego pela necessidade de proteger Vanessa. "Você não pode ficar no caminho do que ela é!" Alex gritou. A tensão aumentava, cada palavra ferindo como uma espada. E ali, enquanto outros ao redor lutavam, Vanessa viu algo que lhe cortou o coração. Uma ferida que, ao serem reveladas, mudaria tudo. Alex não era apenas um adversário. Ele era seu meio-irmão. A revelação foi como uma explosão. O mundo ao redor dela ficou em silêncio novamente. As criaturas pararam, como se o tempo tivesse congelado para todos ali. As pessoas se afastaram. Seus olhares perplexos se voltaram para Vanessa e Alex, que parecia tão perdido quanto ela. "O que você disse?" Vanessa sentiu a boca seca, a cabeça girando. Ela não queria acreditar. Um meio-irmão? Como era possível? A perturbação no olhar de Alex era clara. "Seu pai, ele é meu pai também." As palavras escaparam, como uma lágrima solitária caindo em um oceano de dor. E o que essa verdade significava para eles? Para a luta que estava prestes a acontecer? Ela não tinha resposta. O futuro era um labirinto prestes a engoli-los. Damon, ao seu lado, mantinha-se alerta. A multidão parecia dividida entre o choque e a curiosidade. Os murmúrios aumentavam novamente, e com eles a urgência de uma decisão. O que fariam agora? Vanessa sentia que seus pés se moviam à beira de um abismo, e toda a história que pensava conhecer estava prestes a desmoronar. O silêncio pairou no ar pesado, como se o mundo tivesse parado para ouvir as palavras de Alex. "Seu pai. Ele é meu pai também." Aquela revelação fez o coração de Vanessa parar. Foi como se um raio tivesse atravessado tudo.
As criaturas ao redor, antes inquietas, agora se contorciam, esperando algo que mal podíamos imaginar. Os murmúrios na multidão cresceram como um rugido de tempestade. Vanessa sentiu um nó na garganta. Não sabia se deveria sentir raiva, ansiedade ou simplesmente desespero. Olhou para Damon, que estava tão paralisado quanto ela. O olhar dele, normalmente resoluto, mostrava confusão. Isso é impossível! Foi tudo o que conseguiu dizer. O pai de Vanessa, com um olhar feroz, parecia mais próximo de um predador do que de um pai. A linhagem é tudo, Vanessa. Você precisa entender. Sua voz ressoou, profunda e poderosa, como um trovão. Ela queria gritar, fazer perguntas, mas a verdade a sufocava. Como poderia seu pai ter algo a ver com Alex? O que isso significava para suas vidas? Damon se aproximou. Isso não faz sentido. Você me disse que... Ele parou, como se a própria dúvida o estivesse impedindo de continuar. O olhar de Alex se tornou agressivo. Ele nunca esteve aqui por você. Sempre foi sobre o poder. Você não vê? Era uma luta entre irmãos, e o peso das palavras deixava a atmosfera elétrica. As criaturas que tentavam cercar Vanessa hesitaram, como se reconhecessem a tensão que pairava. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o pai, com um tom sombrio que fez a pele de Vanessa gelar. E nós precisamos disso. Então aconteceu. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio caiu perto do pai de Vanessa, que acabou provocando um estrondo ensurdecedor. A energia ao redor se distorceu, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O chão tremeu, as criaturas rosnaram, e a multidão gritou em pânico. Um brilho intenso emitiu-se da figura do pai, e por um momento, Vanessa sentiu uma onda de poder atravessando o ar. E foi então que uma sombra surgiu atrás dele. Uma figura que ninguém esperava ver. A mãe de Vanessa. Ela parecia diferente, envolta em uma aura de luz etérea, como se tivesse vindo de um lugar além do horizonte. Seu olhar fixo em Vanessa era de desespero. "Não!" gritou sua mãe. "O que você fez?" A multidão estava em choque, assistindo ao que parecia uma cena retirada de um pesadelo. A verdade começou a emergir em flashes. Lembranças distorcidas atravessaram a mente de Vanessa. Algo sobre rituais, sobre poder oculto. O vínculo entre sua mãe e seu pai, que ela pensara ser uma história de amor, parecia ter escamas de traição e obscuridade. Vanessa se sentiu enojada. "O que aconteceu, mãe?" perguntou, a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo. "Se você não entender o poder que corre em suas veias..." Sua mãe começou, mas foi interrompida. O pai levantou a mão, agora ameaçando como um rei em seu trono. "Chega! Você não pode ficar no caminho!" Uma onda de energia se espalhou, e as criaturas, agora hesitantes, começaram a se mover em direção à multidão, como um tsunami de caos, prestes a engolir tudo. "Vanessa!" Alex chamou, como se quisesse resgatá-la. A situação era insustentável, e no meio da confusão, uma decisão precisava ser tomada. Mas Vanessa estava presa em seu próprio labirinto. As perguntas martelavam em sua mente. Era hora de uma escolha. O que significava ser híbrida? O que mais seus pais esconderam dela? E a grande pergunta que não saía de sua mente: quem era realmente seu pai? Enquanto o pânico aumentava e a luz do poder reverberava ao redor deles, Vanessa sentiu que, ao invés de respostas, o que se aproximava era um abismo. Um abismo que poderia engoli-la inteira. O futuro a observava. Uma sombra sinistra esperando o momento certo para se revelar. Ela teve certeza de que
tudo estava prestes a mudar para sempre. Mas como? A resposta, se é que algum dia chegaria, parecia tão distante quanto a calma em meio à tempestade. O silêncio pairou no ar pesado, como se o mundo tivesse parado para ouvir as palavras de Alex. Seu pai? Ele é meu pai também. Aquela revelação fez o coração de Vanessa parar. Foi como se um raio tivesse atravessado tudo. As criaturas ao redor, antes inquietas, agora se contorciam, esperando algo que mal podíamos imaginar. Os murmúrios na multidão cresceram como um rugido de tempestade. Vanessa sentiu um nó na garganta. Não sabia se deveria sentir raiva. Anne olhou para Damon, que estava tão paralisado quanto ela. O olhar dele, normalmente resoluto, mostrava confusão. Isso é impossível! Foi tudo o que conseguiu dizer. O pai de Vanessa, com um olhar feroz, parecia mais próximo de um predador do que de um pai. A linhagem é tudo, Vanessa. Você precisa entender. Sua voz ressoou, profunda e poderosa, como um trovão. Ela queria gritar, fazer perguntas, mas a verdade a sufocava. Como poderia seu pai ter algo a ver com Alex? O que isso significava para suas vidas? Damon se aproximou. Isso não faz sentido. Você me disse que... Ele parou, como se a própria dúvida o tivesse impedindo de continuar. O olhar de Alex se tornou agressivo. Ele nunca esteve aqui por você. Sempre foi sobre o poder. Você não vê? Era uma luta entre irmãos, e o peso das palavras deixava a atmosfera elétrica. As criaturas, que tentavam cercar Vanessa, hesitaram, como se reconhecessem a tensão que pairava. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o pai, com um tom sombrio que fez a pele de Vanessa gelar. E nós precisamos disso. Então aconteceu. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio caiu perto do pai de Vanessa, que acabou provocando um estrondo ensurdecedor. A energia ao redor se distorceu, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O chão tremeu, as criaturas rosnaram e a multidão gritou em pânico. Um brilho intenso emitiu-se da figura do pai, e por um momento, Vanessa sentiu uma onda de poder atravessando o ar. E foi então que uma sombra surgiu atrás dele, uma figura que ninguém esperava ver, a mãe de Vanessa. Ela parecia diferente, envolta em uma aura de luz etérea, como se tivesse vindo de um lugar além do horizonte. Seu olhar fixo em Vanessa era de desespero. "Não!" gritou sua mãe. "O que você fez?" A multidão estava em choque, assistindo ao que parecia uma cena retirada de um pesadelo. A verdade começou a emergir em flashes. Lembranças distorcidas atravessaram a mente de Vanessa. Algo sobre rituais, sobre poder oculto. O vínculo entre sua mãe e seu pai, que ela pensara ser uma história de amor, parecia ter escamas de traição e obscuridade. Vanessa se sentiu enojada. "O que aconteceu, mãe?" perguntou, a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo. "Se você não entender o poder que corre em suas veias..." Sua mãe começou, mas foi interrompida. O pai levantou a mão, agora ameaçando como um rei em seu trono. "Chega! Você não pode ficar no caminho." Uma onda de energia se espalhou e as criaturas, agora hesitantes, começaram a se mover em direção à multidão, como um tsunami de caos, prestes a engolir tudo. "Vanessa!" Alex chamou, como se quisesse resgatá-la. A situação era insustentável e, no meio da confusão, uma decisão precisava ser tomada.
Mas Vanessa estava presa em seu próprio labirinto. As perguntas martelavam em sua mente. Era hora de uma escolha. O que significava ser híbrida? O que mais seus pais esconderam dela? E a grande pergunta que não saía de sua mente: quem era realmente seu pai? Enquanto o pânico aumentava e a luz do poder reverberava ao redor deles, Vanessa sentiu que, ao invés de respostas, o que se aproximava era um abismo que poderia engoli-la inteira. E em um momento, um grito ecoou pelo ar. Não era um grito qualquer. Era o grito de uma criança, frágil e desesperado, que parecia atravessar a tempestade. Vanessa! A voz familiar silenciou a confusão e o coração dela pulou. Do meio da multidão, surgiu uma garota pequena, talvez de 5 anos, com cabelo cacheado e olhos brilhantes, que a olhava com uma esperança infinita. Ajuda! O pai de Vanessa olhou para a criança e algo em seu olhar mudou. A expressão de poder se tornou fraqueza por um instante, um vislumbre de humanidade. E então tudo desmoronou. A criança correu em direção a ele, como se soubesse que era seu pai. O que isso significava? Vanessa ficou em choque. Como poderia haver uma criança no meio disso tudo? O que mais ele ocultava? Ela não é sua! Gritou Vanessa, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Quem é essa menina? Mas a resposta estava se escondendo nas sombras daquele momento. E o olhar fugidio do pai parecia confirmar que a ferida aberta entre eles agora era ainda mais extensa. E antes que pudessem processar a verdade devastadora, uma explosão ofuscante de poder estourou entre eles. Enquanto a criança, caída no chão, entre o terror e a esperança, olhou novamente. Você vai me deixar? A pergunta cortou como uma faca. O futuro estava se moldando e as peças do quebra-cabeça se moviam. Mas para onde? O que mais estava por vir? A única certeza era que a verdade estava prestes a se revelar. E a história que conhecíamos iria mudar para sempre. O silêncio pairou no ar pesado, como se o mundo tivesse parado para ouvir as palavras de Alex. Seu pai! Ele é meu pai também! Aquela revelação fez o coração de Vanessa parar. Foi como se um raio tivesse atravessado tudo. As criaturas ao redor, antes inquietas, agora se contorciam, esperando algo que mal podíamos imaginar. Os murmúrios na multidão cresceram como um rugido de tempestade. Vanessa sentiu um nó na garganta. Não sabia se deveria sentir raiva, ansiedade ou simplesmente desespero. Olhou para Damon, que estava tão paralisado quanto ela. O olhar dele, normalmente resoluto, mostrava confusão. Isso é impossível. Foi tudo o que conseguiu dizer. O pai de Vanessa, com um olhar feroz, parecia mais próximo de um predador do que de um pai. A linhagem é tudo, Vanessa. Você precisa entender. Sua voz ressoou, profunda e poderosa, como um trovão. Ela queria gritar, fazer perguntas, mas a verdade a sufocava. Como poderia seu pai ter algo a ver com Alex? O que isso significava para suas vidas? Damon se aproximou. Isso não faz sentido! Você me disse que... Ele parou, como se a própria dúvida o estivesse impedindo de continuar. O olhar de Alex se tornou agressivo. Ele nunca esteve aqui por você. Sempre foi sobre o poder, você não vê? Era uma luta entre irmãos e o peso das palavras deixava a atmosfera elétrica. As criaturas que tentavam cercar Vanessa hesitaram, como se reconhecessem a tensão que pairava.
A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o pai, com um tom sombrio que fez a pele de Vanessa gelar. E nós precisamos disso. Então aconteceu. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio caiu perto do pai de Vanessa, que acabou provocando um estrondo ensurdecedor. A energia ao redor se distorceu, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O chão tremeu. Gritou sua mãe. O que você fez? A multidão estava em choque, assistindo ao que parecia uma cena retirada de um pesadelo. A verdade começou a emergir em flashes. Lembranças distorcidas atravessaram a mente de Vanessa. Algo sobre rituais, sobre poder oculto. O vínculo entre sua mãe e seu pai, que ela pensara ser uma história de amor, parecia ter escamas de traição e obscuridade. Vanessa se sentiu enojada. O que aconteceu, mãe? Perguntou a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo. Se você não entender o poder que corre em suas veias... Sua mãe começou, mas foi interrompida. O pai levantou a mão, agora ameaçando como um rei em seu trono. Chega! Você não pode ficar no caminho. Uma onda de energia se espalhou. E as criaturas, agora hesitantes, começaram a se mover em direção à multidão, como um tsunami de caos prestes a engolir tudo. Vanessa! Alex chamou, como se quisesse resgatá-la. A situação era insustentável e, no meio da confusão, uma decisão precisava ser tomada. Mas Vanessa estava presa em seu próprio labirinto. As perguntas martelavam em sua mente. Era a hora de uma escolha. O que significava ser híbrida? O que mais seus pais esconderam dela? E a grande pergunta que não saía de sua mente: quem era realmente seu pai? Enquanto o pânico aumentava e a luz do poder reverberava ao redor deles, Vanessa sentiu que, ao invés de respostas, o que se aproximava era um abismo que poderia engoli-la inteira. E em um momento, um grito ecoou pelo ar. Não era um grito qualquer. Era o grito de uma criança, frágil e desesperado, que parecia atravessar a tempestade. A voz familiar silenciou a confusão, e o coração dela pulou. Do meio da multidão, surgiu uma garota pequena, talvez de 5 anos, com cabelo cacheado e olhos brilhantes, que a olhava com uma esperança infinita. Ajuda! O pai de Vanessa olhou para a criança, e algo em seu olhar mudou. A expressão de poder se tornou fraqueza por um instante, um vislumbre de humanidade. E então tudo desmoronou. A criança correu em direção a ele, como se soubesse que era seu pai. O que isso significava? Vanessa ficou em choque. Como poderia haver uma criança no meio disso tudo? O que mais ele ocultava? Ela não é sua, gritou Vanessa, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Quem é essa menina? Mas a resposta estava se escondendo nas sombras daquele momento, e o olhar fugidio do pai parecia confirmar que a ferida aberta entre eles agora era ainda mais extensa. Ela é parte de você, Vanessa, gritou a mãe. As palavras borrifadas o desespero. E parte do que você está prestes a se tornar. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Essa criança não era apenas uma inocente. Ela era o elo que unia tudo. E nesse exato momento, a figura do pai começou a se contorcer, mudando em algo que Vanessa nunca poderia imaginar. O rosto dele se desmanchou, revelando uma pele escamosa e olhos brilhantes como fogo.
Não, não, isso não é possível. Ele estava mudando diante de seus olhos, como se a verdadeira natureza dele estivesse se revelando em um momento de vulnerabilidade. O que eram aquelas criaturas? O que ele realmente era? Um predador? Uma sombra? As criaturas grunhiram, reagindo à transformação, mas a multidão, congelada em choque, não conseguia se mover. O caos pairava no ar, enquanto a criança, a filha perdida, o símbolo de poder, corria para Vanessa, buscando abrigo, buscando esperança. Você é a única que pode mudar isso, gritou a mãe. E naquele instante, quando tudo parecia desmoronar, um fio de conexão se acendeu entre elas. A luz da criança e a sombra do pai se chocavam. E Vanessa, no centro de tudo, sentiu a tempestade crescendo dentro de si. O que ela faria agora? Uma escolha precisava ser feita. Mas a verdade, antes lamacenta, estava prestes a se revelar em sua plenitude. E com isso, cada laço, cada segredo, virava um campo de batalha. O futuro estava prestes a mudar e a pergunta ressoava em sua mente. Quem ela realmente era? O silêncio pairou no ar pesado, como se o mundo tivesse parado para ouvir as palavras de Alex. Seu pai. Ele é meu pai também. Aquela revelação fez o coração de Vanessa parar. Foi como se um raio tivesse atravessado tudo. As criaturas ao redor, antes inquietas, agora se contorciam, esperando algo que mal podíamos imaginar. Os murmúrios na multidão cresceram como um rugido de tempestade. Vanessa sentiu um nó na garganta. Não sabia se deveria sentir raiva, ansiedade ou apenas desespero. Olhou para Damon, que estava tão paralisado quanto ela. O olhar dele, normalmente resoluto, mostrava confusão. Isso é impossível! Foi tudo o que conseguiu dizer. O pai de Vanessa, com um olhar feroz, parecia mais próximo de um predador do que de um pai. A linhagem é tudo, Vanessa. Você precisa entender. Sua voz ressoou, profunda e poderosa, como um trovão. Ela queria gritar, fazer perguntas, mas a verdade a sufocava. Como poderia seu pai ter algo a ver com Alex? O que isso significava para suas vidas? Damon se aproximou. Isso não faz sentido. Você me disse que... Ele parou, como se a própria dúvida o estivesse impedindo de continuar. O olhar de Alex se tornou agressivo. Ele nunca esteve aqui por você. Sempre foi sobre o poder. Você não vê? Era uma luta entre irmãos e o peso das palavras deixava a atmosfera elétrica. As criaturas que tentavam cercar Vanessa hesitaram, como se reconhecessem a tensão que pairava. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o pai, com um tom sombrio que fez a pele de Vanessa gelar. E nós precisamos disso. Então aconteceu. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio caiu perto do pai de Vanessa, que acabou provocando um estrondo ensurdecedor. A energia ao redor se distorceu, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O chão tremeu, as criaturas rosnaram e a multidão gritou. Seu olhar fixo em Vanessa era de desespero. Não! Gritou sua mãe. O que você fez? A multidão estava em choque, assistindo ao que parecia uma cena retirada de um pesadelo. A verdade começou a emergir em flashes. Lembranças distorcidas atravessaram a mente de Vanessa. Algo sobre rituais, sobre poder oculto. O vínculo entre sua mãe e seu pai, que ela pensara ser uma história de amor, parecia ter escamas de traição e obscuridade. Vanessa sentiu enojada. O que aconteceu? Mãe,
Perguntou, a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo. Se você não entender o poder que corre em suas veias... Sua mãe começou, mas foi interrompida. O pai levantou a mão, agora ameaçando como um rei em seu trono. Chega! Você não pode ficar no caminho! Uma onda de energia se espalhou, e as criaturas, agora hesitantes, começaram a se mover em direção à multidão, como um tsunami de caos prestes a engolir tudo. Vanessa! Alex chamou, como se quisesse resgatá-la. A situação era insustentável e, no meio da confusão, uma decisão precisava ser tomada. Mas Vanessa estava presa em seu próprio labirinto. As perguntas martelavam em sua mente. Era hora de uma escolha. O que significava ser híbrida? O que mais seus pais esconderam dela? E a grande pergunta que não saía de sua mente: quem era realmente seu pai? Enquanto o pânico aumentava e a luz do poder reverberava ao redor deles, Vanessa sentiu que, ao invés de respostas, o que se aproximava era um abismo que poderia engoli-la inteira. E em um momento, um grito ecoou pelo ar. Não era um grito qualquer. Era o grito de uma criança, frágil e desesperado, que parecia atravessar a tempestade. Vanessa! A voz familiar silenciou a confusão e o coração dela pulou. Do meio da multidão surgiu uma garota pequena, talvez de 5 anos, com cabelo cacheado e olhos brilhantes que a olhava com uma esperança infinita. Ajuda! O pai de Vanessa olhou para a criança e algo em seu olhar mudou. A expressão de poder se tornou fraqueza por um instante. Um vislumbre de humanidade. E então tudo desmoronou. A criança correu em direção a ele, como se soubesse que era seu pai. O que isso significava? Vanessa ficou em choque. Como poderia haver uma criança no meio disso tudo? O que mais ele ocultava? Ela não é sua! Gritou Vanessa, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Quem é essa menina? Mas a resposta estava se escondendo nas sombras daquele momento. E o olhar fugidio do pai parecia confirmar que a ferida aberta entre eles agora era ainda mais extensa. Ela é parte de você, Vanessa! Gritou a mãe, as palavras borrifadas de desespero. E parte do que você está prestes a se tornar. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Essa criança não era apenas uma inocente. Ela era o elo que unia tudo. E nesse exato momento, a figura do pai começou a se contorcer, mudando em algo que Vanessa nunca poderia imaginar. O que você fez? A criança murmurou, e seu olhar direcionou-se para o pai. A expressão dele mudando de fúria para desespero em frações de segundo. Você prometeu que não deixaria ela saber. O choque era palpável. A multidão ofegava em busca de respostas, enquanto as criaturas pareciam pausar em expectativa. Vanessa sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O que isso significa? Ela gritou, o desespero em sua voz ecoando. A criança, tão pequena, tão vulnerável, parecia realmente saber mais do que deveria. Seu olhar era direto, pesado de segredos. Foi então que a mãe deu um passo à frente, seu semblante mais pálido do que nunca. O poder que você carrega vem de uma linhagem antiga, Vanessa. Híbridos são mais do que combinações. Você é o resultado de um pacto entre o que é humano e o que não é. E sua irmã, ela é a chave. Sua irmã? O mundo da Vanessa estava desmoronando. Olhou para a criança com novos olhos. Cada desilusão sobre sua família agora aumentava, como um eco profundo dentro dela. Ela sempre conhecera aquela raiva,
mas agora tinha uma nova forma, um novo nome. E nesse momento de revelação, quando tudo parecia perdido, um grito cortou o ar. Não, vocês estão errados. Era o pai, agora vestido com a forma grotesca de sua verdadeira natureza. Enquanto as criaturas ao seu redor rosnavam como se fossem parte dele. E a transformação continuou. O poder estava se agigantando e o caos estava prestes a engolir a todos. Vanessa sentiu a pressão aumentar em sua cabeça. As peças não se encaixavam. Como você pôde esconder isso de mim? Cada palavra saía como um veneno, cada segundo teimava. A menina ao seu lado, assustada, chamava, mas a confusão cercava como um manto pesado. Não importava que eram famílias entrelaçadas. A verdade era assimétrica, e alguém pagaria o preço. E antes que pudesse processar toda a carga que lhe for imposta, algo de inesperado aconteceu. O chão começou a rachar, fissuras se espalhando sob seus pés, revelando uma escuridão sem fim que parecia se abrir como uma boca voraz. Uma força estrondosa varreu a multidão, e Vanessa soube, sem dúvida, que tudo estava prestes a mudar. O que viria a seguir? Qual seria o custo da verdade para todos eles? Uma opção se desenhou diante dela, e sem saber, a escolha que faria poderia definir o destino de todos. O silêncio pairou no ar pesado, como se o mundo tivesse parado para ouvir as palavras de Alex. Seu pai, ele é meu pai também. Aquela revelação fez o coração de Vanessa parar. Foi como se um raio tivesse atravessado tudo. As criaturas ao redor, antes inquietas, agora se contorciam, esperando algo que mal podíamos imaginar. Os murmúrios na multidão cresceram como um rugido de tempestade. Vanessa sentiu um nó na garganta. Não sabia se deveria sentir raiva, ansiedade ou simplesmente desespero. Olhou para Damon, que estava tão paralisado quanto ela. O olhar dele, normalmente resoluto, mostrava confusão. Isso é impossível! Foi tudo o que conseguiu dizer. O pai de Vanessa, com um olhar feroz, parecia mais próximo de um predador do que de um pai. A linhagem é tudo, Vanessa. Você precisa entender. Sua voz ressoou, profunda e poderosa, como um trovão. Ela queria gritar, fazer perguntas, mas a verdade a sufocava. Como poderia seu pai ter algo a ver com Alex? O que isso significava para suas vidas? Damon se aproximou. Isso não faz sentido. Você me disse que... Ele parou, como se a própria dúvida o estivesse impedindo de continuar. O olhar de Alex se tornou agressivo. Ele nunca esteve aqui por você. Sempre foi sobre o poder. Você não vê? Era uma luta entre irmãos e o peso das palavras deixava a atmosfera elétrica. As criaturas que tentavam cercar Vanessa hesitaram, como se reconhecessem a tensão que pairava. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o pai, com um tom sombrio que fez a pele de Vanessa gelar. E nós precisamos disso. Então aconteceu. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio caiu perto do pai de Vanessa, que acabou provocando o estrondo ensurdecedor. A energia ao redor se distorceu, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. O chão tremeu, as criaturas rosnaram e a multidão gritou em pânico. Um brilho intenso emitiu-se da figura do pai e, por um momento, Vanessa sentiu uma onda de poder atravessando o ar. E foi então
que uma sombra surgiu atrás dele. Uma figura que ninguém esperava ver. A mãe de Vanessa. Ela parecia diferente, envolta em uma aura de luz etérea, como se tivesse vindo de um lugar além do horizonte. Seu olhar fixo em Vanessa era de desespero. "Não!" gritou sua mãe. "Que você fez?" A multidão estava em choque, assistindo ao que parecia uma cena retirada de um pesadelo. A verdade começou a emergir em flashes. Lembranças distorcidas atravessaram a mente de Vanessa. Algo sobre rituais, sobre poder oculto. O vínculo entre sua mãe e seu pai, que ela pensara ser uma história de amor, parecia ter escamas de traição e obscuridade. Vanessa se sentiu enojada. "O que aconteceu, mãe?" perguntou, a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo. "Se você não entender o poder que corre em suas veias..." Sua mãe começou, mas foi interrompida. O pai levantou a mão, agora ameaçando como um rei em seu trono. "Chega! Você não pode ficar no caminho." Uma onda de energia se espalhou, e as criaturas, agora hesitantes, começaram a se mover em direção à multidão, como um tsunami de caos prestes a engolir tudo. "Vanessa!" Alex chamou, como se quisesse resgatá-la. A situação era insustentável, e no meio da confusão, uma decisão precisava ser tomada. Mas Vanessa estava presa em seu próprio labirinto. As perguntas martelavam em sua mente. Era hora de uma escolha. O que significava ser híbrida? O que mais seus pais esconderam dela? E a grande pergunta que não saía de sua mente: quem era realmente seu pai? Enquanto o pânico aumentava e a luz do poder reverberava ao redor deles, Vanessa sentiu que, ao invés de respostas, o que se aproximava era um abismo. Um abismo que poderia engoli-la inteira. E em um momento, um grito ecoou pelo ar. Não era um grito qualquer. Era o grito de uma criança, frágil e desesperado, que parecia atravessar a tempestade. "Vanessa!" A voz familiar silenciou a confusão, e o coração dela pulou. Do meio da multidão, surgiu uma garota pequena, talvez de 5 anos, com cabelo cacheado e olhos brilhantes, que a olhava com uma esperança infinita. "Ajuda!" O pai de Vanessa olhou para a criança, e algo em seu olhar mudou. A expressão de poder se tornou fraqueza por um instante. Um vislumbre de humanidade. E então tudo desmoronou. A criança correu em direção a ele, como se soubesse que era seu pai. O que isso significava? Vanessa ficou em choque. Como poderia haver uma criança no meio disso tudo? O que mais ele ocultava? "Ela não é sua!" gritou Vanessa, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. "Quem é essa menina?" Mas a resposta estava se escondendo nas sombras daquele momento. E o olhar fugidio do pai parecia confirmar que a ferida aberta entre eles agora era ainda mais extensa. "Ela é parte de você, Vanessa!" gritou a mãe, as palavras borrifadas de desespero. "E parte do que você está prestes a se tornar." A verdade a atingiu como um soco no estômago. Essa criança não era apenas uma inocente. Ela era o elo que unia tudo. E nesse exato momento, a figura do pai começou a se contorcer, mudando em algo que Vanessa nunca poderia imaginar. Nesse instante de transformação, uma fenda se abriu no céu. Uma luz de cores indescritíveis desceu, banhando o cenário em um brilho sobrenatural. As criaturas exultaram, assustadas pela energia que surgia. Mas o pai, agora em sua forma mais verdadeira, parecia estar em transe, absorvendo a luz. "Não! Não!" Vanessa sentiu seu coração disparar. Ela percebeu que toda a verdade estava prestes a ser revelada.
E então um grito ecoou mais uma vez, mas dessa vez era diferente. Era uma voz poderosa, indignada. Basta! A figura envolta em luz revelou-se. Era um homem alto, imponente, com olhos que lembravam o profundo abismo de um vulcão, prestes a entrar em erupção. Ele olhou para o pai de Vanessa e então para ela. A linhagem que você acreditou possuir não é a única que existe. Essa criança, ela é a chave, mas não apenas para você, disse ele, deixando todos em volta completamente em choque. Ela é a ligação com um poder que vai muito além do que você imagina. Vanessa não conseguia processar. Quem é você? Perguntou a voz trêmula. O seu verdadeiro pai. Eu sou aquele que passou esta maldição de linhagem, mas também sou a sua libertação. O patrão rico inesperadamente socorre a jovem humilde e a mãe doente. Em um reencontro, Vanessa Lupini observava o mercado de lobo com o coração apertado. O ar estava carregado com a mistura de fervor e desespero dos transeuntes, alguns deles caçando, outros desistindo. Ela se sentia como uma peça de xadrez em um tabuleiro onde todos jogavam para ganhar. E essa não era uma partida amigável. Com a mãe doente e sem recursos, cada dia era uma luta por ar, por dignidade. E ali, entre as vozes e os sussurros, encontrava uma presença familiar. Alex, seu ex-amante, agora um homem consumido pela ambição e pela traição. O olhar dele era como um punhal afiado, e Vanessa não sabia se deveria temê-lo ou se ainda sentir algo por ele. Ela se viu um dia, à mercê do destino, sendo vendida como mercadoria. O vendedor a puxou pelo braço, e o adolescente que a observava, com uma expressão de escárnio e desdém, fazia com que seu estômago embrulhasse. O peso do olhar de Alex a sufocava e a umide, mas a tensão não se dissipou. A presença de Damon trouxe com ela um dilema. Mesmo que seus olhos brilhassem com um respeito sincero, Vanessa não sabia se podia confiar nele. Enquanto eles trocavam olhares, uma sombra se aproximava. Uma figura encapuzada surgiu, a atmosfera ao redor quase palpável de mistério. A feiticeira, com sua voz suave e sedutora, revelava uma verdade impactante. Seu pai, dado como morto anos atrás, poderia ainda estar vivo. As palavras dela causaram um turbilhão de emoções. O que isso significava? O que ela estava disposta a fazer para buscar essa verdade? A ideia de um pai perdido despertou todas as memórias dolorosas que Vanessa tentava enterrar. E, ao mesmo tempo, deu a ela uma razão para lutar. Sua mente fervilhava com a possibilidade do retorno da família. Mas a raiva por Alex ainda queimava feroz na sua alma. A decisão entre se vingar ou proteger quem lhe restava se tornava cada vez mais difícil. A traição de Alex não seria facilmente esquecida. O futuro estava nebuloso, os laços do destino se entrelaçando em uma teia complexa de amor e traição. Como poderia decidir enquanto as sombras do passado ameaçavam engoli-la? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Damon olhava para Vanessa, a intensidade nos olhos dele deixando-a tanto segura quanto paralisada. O tempo parecia parar enquanto a feiticeira, ainda envolta em mistério, aguardava a reação. A lembrança da sua mãe doente pesava mais forte em seu coração, e a ideia de um pai perdido despertava uma esperança que ela hesitava em acreditar.
Mas então, como um estilhaço de vidro quebrando a calma, um grito rasgou o ar. Não! Era Alex! Ele estava ali, os olhos furiosos, como se tivesse escutado a conversa deles. A tensão cresceu. Vanessa sabia que ele não era um aliado, mas a maneira como ele a olhava fazia seu coração acelerar. Uma mistura de amor e ódio a envolvia. Damon não se moveu, mas seu olhar se tornou mais sombrio. A eletricidade no ar era palpável e, no fundo, Vanessa tinha certeza de que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. A presença de Alex parecia ameaçadora, como uma tempestade prestes a eclodir, e, para sua surpresa, ele se virou para Damon, desafiador. Se acha um herói? Por que está aqui, Thornheart? Para levar mais uma às suas garras. A raiva de Alex era quase visível, e o público começava a se aglomerar, murmúrios de curiosidade e excitação correndo entre eles. Damon, sem perder a compostura, respondeu com calma. Ela não é sua propriedade, Alex. Você traiu a confiança dela. O peso dessas palavras parecia reverberar na multidão. Vanessa sentia seu estômago embrulhar. Por mais que quisesse defendê-lo, a verdade era que Alex tinha um jeito de ferir que ela apenas começava a entender. Então, a feiticeira interrompeu, sua voz suave, mas cheia de um poder oculto. Você não sabe a verdade, Alex. O que você fez pode ter consequências muito mais profundas. E antes que alguém pudesse questionar mais, uma série de gritos e grunhidos ecoou do lado de fora do mercado. Algo terrível estava se aproximando. Vanessa virou a cabeça, e o que viu a deixou sem palavras. Uma horda de criaturas. Não eram lobos comuns, mas bestas enormes, com pelagens escuras como a noite. Avançando em direção à multidão. O caos tomou conta. Pessoas fugiram e gritos de pânico encheram o ar. Mas foi naquele momento, quando o pânico tomou conta do local, que a verdade devastadora se revelou. Entre as criaturas, uma figura familiar se destacou. O coração de Vanessa parou. Seu pai, ele estava vivo, mas não como a criança ingênua que ela lembrava.